Graça e paz a todos, nesse momento tão especial onde queremos meditar sobre esses textos e esse tema tão bonito. Jesus, o nosso bom pastor. Deus, na Escritura Sagrada, ele se apresenta de diversas maneiras para a gente. E uma das maneiras mais bonitas que ele tem para se apresentar para a gente é usando esse termo: eu sou o bom pastor. Por quê? Porque quando ele fala que ele é o bom pastor, e Jesus está dizendo isso no texto de João capítulo 10, 1 a 18, no qual lemos hoje, Jesus falou isso de várias maneiras, vários momentos: eu sou o bom pastor. Ele também coloca a função desse pastor. E aí ele diz assim: eu cuido das minhas ovelhas, eu as protejo, e eu dou a minha vida por elas. E foi o que Jesus fez. Deu a sua vida por cada um de nós. E ele ali nesse texto ele diz: eu dou a minha vida e depois reassumo. Ou seja, está falando da sua morte e da sua ressurreição. E ele diz que é por nós, para cada um de nós. E esse texto é muito rico. Jesus, além de dizer que é o bom pastor, ele também diz: eu sou a porta. O que ele está querendo dizer com isso? Uma porta serve para fechar, para abrir. Ela permite a entrada e a saída. E Jesus diz que ali no aprisco, no lugar onde as ovelhas estão, quem tenta entrar por outro lugar é ladrão, é salteador. Tem que passar pela porta, senão não entra. E assim é. Se nós quisermos ser ovelhas, temos que passar pela porta. Só faz parte do rebanho do bom pastor Jesus quem passou pela porta. Aquela pessoa que ouviu o Evangelho, aquela pessoa que foi convertida pelo Espírito Santo, seja no Evangelho, seja no batismo, ele passa por uma transformação. Todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos mortos em delitos e pecados, somos afastados de Deus. No momento que o Evangelho entra no nosso coração, o Espírito Santo está dizendo: você tem um Salvador, você tem um Senhor, você tem um Deus que te ama. Os teus pecados foram perdoados por Jesus, porque ele morreu por esses pecados. Como diz Jesus agora no texto de João 10 que acabamos de ler: eu espontaneamente dei a minha vida por amor. Então, no momento que eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, morreu pelos meus pecados, eu estou limpo dos pecados. E aí eu sou feito filho de Deus, membro da família de Deus, ou como diz o texto de hoje, uma ovelha do bom pastor. E aí eu entrei pela porta, eu agora estou no reino da graça, no reino do céu. E aí o que Jesus diz? As minhas ovelhas me conhecem e elas seguem a minha voz. Elas não seguem a voz de um ladrão, de um salteador, não, elas ouvem a minha voz e me seguem. E aí vem o grande problema. Será que a gente está como ovelhas do bom pastor, ouvindo a voz do bom pastor, seguindo o bom pastor? Quando isso acontece, tudo vai bem. E Davi deixou isso muito bem claro lá no Salmo 23 que acabamos de ler. Davi entendia tudo de ovelha porque ele era o pastor da família dele que cuidava das ovelhas. Ele era o filho mais novo que estava cuidando das ovelhas enquanto os irmãos mais velhos estavam lá nas guerras. Então ele entendia tudo de ovelha. Até que depois a vida dele, nós conhecemos a história de Davi, se transforma e ele vai se tornar o grande rei de Israel, mas ele nunca esqueceu de como é importante as ovelhas ter um pastor. E ele fala que ele protegeu já as ovelhas do pai dele, de um urso, de um leão. Ele cuidava. E é por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele me conduz por verdes campos, por água tranquila, e isso é importante demais. Porque o cabrito, que é o primo da ovelha, come qualquer coisa. Come casca de árvore, come papel, come qualquer coisa. E dá chifrado e se defende, não precisa de pastor para cuidar dele, nem de rebanho. Mas a ovelha, ela tem um organismo muito fraco. Se a ovelha comer um capim murcho, seco, doente, ela fica doente. Se ela comer água suja, tomar água suja, ela fica doente. Por isso, Davi está dizendo: o meu bom pastor, ele me dá pastos verdes, comida boa, água que está
limpa. E aí Davi ainda diz assim, e mesmo quando às vezes eu estou andando pelo vale da sombra da morte, algum precipício, ele cuida de mim porque ele tem a vara e o bordão, o cajado. Lembra da encenação do Natal que a gente faz dos pastores, indo lá ver Jesus, aí tem aquela vara com uma curvatura na frente, né? Um cajado, e é assim mesmo. Por que era aquele cajado grande? Porque quando a ovelha, por exemplo, entrava na água e a lã dela fica encharcada, para ela não se afundar, o pastor puxa, não deixa ela entrar na água funda. Se ela vai deslizar num precipício, ele puxa com aquele cajado. Se ela se enrola por causa da lã dela no espinho, ele puxa para fora. E a vara é para proteger dos inimigos. Se o bicho chegar perto, ele, né, como se fosse uma lança. Então, por isso que Davi está dizendo, a tua vara, o teu cajado me protege, me consola. E quando eu estou com perigo, eu tenho o bom pastor do lado. Ele é tudo. E aí ele diz assim, ele faz isso por amor do seu nome. Davi está dizendo no Salmo 23, não é porque eu mereço, porque eu sou bonzinho. Não, porque ele prometeu proteger, cuidar de mim. É a característica do pastor, ele é compassivo, misericordioso, ele é bom. Por isso que é o bom pastor. Só existe um bom pastor, Jesus disse, que é Deus, porque ele é perfeito, é santo, justo e amoroso. E aí Davi continua dizendo, enquanto eu estou cuidando, seguindo, ouvindo a voz do bom pastor, bem alimentado, bem cuidado, protegido, eu estou tranquilo. Eu estou muito tranquilo. E eu sei que lá no final da caminhada, lá do outro lado, lá na vida eterna, vai ter um banquete esperando por mim. Eu vou estar para sempre lá. Os meus adversários vão estar vendo isso de longe, porque vão estar no inferno, não vão chegar lá. E aí graça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei para sempre com ele. Tudo isso é promessa para quem é ovelha do bom pastor e segue a sua voz. Infelizmente, muitas e muitas pessoas fecham o coração, não querem ser ovelha, são cabritos, dão chifrada, batem, fogem, escolheram o seu próprio caminho. Deus dá a mesma opção de escolha para todo mundo, céu e inferno, vida e morte, bênção e maldição. Está lá em Deuteronômio 30. Bem claro, Deuteronômio 15 e Deuteronômio 30. Fala a mesma coisa, diz, eu dou a mesma opção para todo mundo. Cada um escolhe, se quer para o céu ou para o inferno. E muitas pessoas continuam fechando seus ouvidos, dando seus pinotes na vida e não querem saber da voz do bom pastor, não querem fazer parte do rebanho. E outros tantos são iludidos. E precisamos ter muito cuidado porque o diabo não descansa. Ele é o lobo. O lobo mau na Bíblia tem outro nome. Diabo, Satanás, Lúcifer, Beelzebu. Ele é o pai da mentira. Ele engana, ele seduz. Como o próprio apóstolo diz, ele às vezes se disfarça em anjo da luz, trazendo uma coisa que parece ser uma grande novidade. E aí vem outras vozes. Temos que tomar muito cuidado. Hoje nós vemos muitas pessoas sendo seduzidas por vozes que não são a voz do bom pastor. Você quer ouvir a voz do bom pastor? Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto tempo. As pessoas hoje passam o dia inteiro no celular. E aí a gente vê lá dezenas de aplicativos e a gente pergunta, mas não tem o aplicativo da Bíblia? Ah, é muito pesado. Tem muitos mais pesados. Você não tem tempo de ler a Bíblia, de ouvir a voz do bom pastor? Está se alimentando de quê? Principalmente os nossos jovens se alimentam o dia inteiro de informações que vêm aí de fora, que são contrárias à palavra de Deus. E muitos até ouvem do 5º mandamento em diante. Procuram até aplicar na sua vida, mas os 4 primeiros, amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, ouvir a voz do bom pastor, santificar o dia do Senhor, gostar de ouvir, aprender, estudar a palavra de Deus, honrar e respeitar o pai e a mãe, é mais complicado. E eles acham que isso é um legalismo, é a lei, e aí vem aquilo que o mundo lá fora ensina, que parece que já confundiu a cabeça de muitos nossos jovens, que diz assim, não, cada um tem sua verdade, você não tem que ouvir a palavra da Bíblia. E esse tipo de ensinamento que se difundiu e está cada vez se difundindo mais pelas mídias e principalmente nas universidades, nesses últimos anos, o diabo usou muito
esse poder que ele tem de confundir, principalmente nas universidades, dizendo exatamente isso. Você não precisa ouvir o que teus pais falaram, teus pais ensinaram, teus pais te educaram. Aqui é o momento de você ter o aprendizado. E realmente lá temos o aprendizado para termos uma profissão. Mas a ideologia do mal usou isso para confundir. E aí muitos jovens hoje, dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, defendem o aborto, o assassinato de uma vida, defendem ideologia de gênero, dizendo que essa coisa de sexo masculino, sexo feminino, isso né? Eu posso discutir, não é bem assim. Não, é assim porque Deus criou assim. Mas aí entra aquela coisa, não, cada um tem a sua verdade, você não precisa ouvir a verdade de Deus. E com isso o diabo tem conseguido desconstruir para destruir o quê? Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, a igreja, a religião. Por quê? Porque aí ele cria confusão. E aí fica fácil dominar. Então temos que tomar muito cuidado com as vozes que existem por aí e que estão sendo vozes de salteador, de mercenário, de bandido, trabalhando para o lobo mau, como Jesus falou aqui. Que querem devorar, matar, afastar as pessoas do rebanho. As pessoas têm tempo para tudo, mas não tem tempo de parar e ler a Escritura Sagrada. Como eu falei, no celular, no computador, as pessoas baixam tudo que é aplicativo, mas poucos têm o aplicativo da Bíblia e pouco usuário. Eu estava vendo essa semana uma entrevista de um dos criadores, de um dos donos do TikTok, um chinês, dando uma entrevista para a Band, e eu achei muito interessante uma coisa que ele falou. Numa das perguntas da repórter, ela disse assim, o que vocês têm de cuidado no TikTok lá na China? Ele disse, bom, uma das coisas que nos preocupa muito é quando jovens e adolescentes usam. Então, na China é proibido menor de 18 anos ter TikTok. E ele disse, porque prejudica a formação. A gente sabe que prejudica a formação dos jovens e adolescentes. Ele disse, e a gente está preocupado porque a gente vê que no país que nem vocês, no Brasil, até crianças têm. E ali ensinar danças, letras de músicas, coreografia, muita coisa aqui. Né? O desrespeito, muita coisa que não combina com os preceitos cristãos, que vai contra a palavra de Deus. E o TikTok todo mundo tem. E imita, e faz as dancinhas, e canta aquelas músicas, e faz os gestos, e usa as roupas, ou a falta de roupa que ali se produz, e diz que isso que é bonito. E o próprio dono, um dos donos que falou isso. E isso nos preocupa. Na China nós proibimos. Não pode, mas vocês não têm esse cuidado. Enquanto isso, a palavra do bom pastor, muitas pessoas acham que é um arquivo pesado, não pode. Qual é a voz que nós estamos seguindo? Quais são as vozes que os nossos filhos estão seguindo? A palavra de Jesus é clara. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas não se deixam confundir. As minhas ovelhas seguem a minha voz e elas fazem parte do meu rebanho. E essas eu cuido e eu protejo. Queridos irmãos e irmãs, a voz do bom pastor está à disposição. Ele continua falando. Ele continua ensinando. E é só ele que tem o alimento da vida. A gente cuida tão bem do corpo. E a gente tem cuidado da alma. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. E se a gente quiser alimento que realmente nutra, alimente o nosso espírito, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ir na fonte certa. Nós precisamos fechar os ouvidos para as vozes dissonantes e ouvir novamente a voz do bom pastor. Que Deus nos oriente. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para sempre sabermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que produz vida, o que produz morte, o que produz união e construção, o que produz desconstrução e destruição. A quem servimos? A Deus ou ao maligno? Que Deus nos dê o entendimento correto, que Deus continue nos alimentando
e como ovelhas que nós continuamos ouvindo a voz do bom pastor todos os dias e seguindo os seus ensinamentos. Então, um dia, como um só rebanho, estaremos diante do único bom pastor. Lá não haverá mais choro, nem lágrima, nem tentação, nem provação, nem mal, porque tudo serão coisas passadas. Que Deus os abençoe, nos guarde, nos proteja e que nos alimente bastante para podermos distribuir esse alimento para os que ainda não o têm. Que assim seja. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes firmes na palavra do Senhor, a voz do bom pastor. Amém. Amém.